Entre a terra e o céu, capítulo 30, luta por renascer. No último capítulo, no capítulo 29, nós vimos aí algumas considerações acerca da reencarnação de Júlio. Júlio foi entregado lá no capítulo 28, foi entregue a Zulmira por Odila, para que ele pudesse renascer, para que ele pudesse se equilibrar, para que ele pudesse consertar na carne aquilo que ele estragou um dia e que agora ele vinha trazendo com ele na sua consciência, no seu perispírito, necessitando de depuração. Né? Então, no capítulo 29, nos foi falado, né, que seria uma reencarnação, a reencarnação de Júlio seria difícil, mas ela era necessária, né? Ele necessitava passar por essas depurações. Então, após aquelas considerações, cada um seguiu, né, para os seus afazeres, mas a gente precisa lembrar que Odila ficou na terra. Aquela que um dia tinha sido mãe de Júlio, né? Ela ficou na terra para auxiliar Zulmira, que agora carregava no ventre Júlio. Ela ainda nem sabia, né? Ela soube, teve um encontro espiritualmente, anunciando essa chegada de Júlio, mas na terra ela ainda não sabia dessa gravidez. Né? Então, Zulmira fica na terra para ajudar, né? Para que então Júlio venha ter êxito no nascimento. Então, o capítulo 30, ele inicia-se com André Luiz dizendo que um mês havia se passado, um mês se passou rápido, cada um nos seus afazeres, mas até que Odila os procura novamente, depois de um mês, e ela os procura suplicando ajuda, né? André Luiz fala que ela chegou até eles triste e atormentada. Então, olha lá, Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite e sofria muito. Então, Odila, depois de um mês, veio até o encontro de Clarencio, Hilário e André pedir ajuda. Falou: olha, eu preciso de ajuda porque, como vocês sabem, a Zulmira está grávida, né? Está no início de uma gravidez. Mas, para ela achava, né? E ela relatou para eles: olha, a Zulmira está com amidalite, né? Ela está com uma certa inflamação ali na garganta, ela está, Amaro vai chamar um médico, né? Nós vamos ver aqui, ela estava temendo por aquela doença ao qual Zulmira estava passando, por quê? Porque ela temia também que frustrasse a gestação e então Júlio perdesse a oportunidade de reencarnar. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Então, a Odília está dizendo, olha, 6 dias ininterruptos eu fiquei ali em estado de vigilância, né? Eu já estou no estado de vigilância, mas 6 eu passei sem redar pé. Esforçava-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas inúteis todas as providências. Então, ela falou: eu fiquei ali o tempo todo, mas todas as providências que eu sabia que eu poderia tomar, essas providências foram inúteis, né? Tomei as providências para que ela se reequilibrasse, para que o corpo físico respondesse e expurgasse essa amidalite, mas eu não obtive sucesso. Ela estava, então, né, desolada e ela tentou induzir Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida. Mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade e, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Então, ela o tempo todo estava intuindo Amaro a trazer um médico para poder olhar Zulmira. Porém, esse médico não sabia do estado em que Zulmira se encontrava, né? Ela estava o quê? Grávida, né? Gravidez a gente sabe que não é doença, a gente sabe que tem algumas aí, né, que passam por situações aí
mais difíceis durante a gravidez, mas aqui Odília está dizendo, olha, ele vai dar, estou com medo que ele dê a ela algumas medicações que prejudiquem Júlio, porque ele não sabe do estado dela. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite, quando demandamos, né, quando nós chegamos o ninho doméstico que já nos fizera familiar. Então, quando Clarencio ouviu tudo isso, né, juntamente de Hilário e André Luiz, ele não se hesitou. Na noite mesmo, eles já estavam na terra para ver o que estava acontecendo e no que poderia ajudar Zulmira, e, sobretudo, ajudar Júlio, né? Que estava ali naquela tentativa de vingar-se para poder renascer. Zulmira no leito demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na debelação da crise. A supuração das amígdalas, ou seja, o inchaço das amígdalas, poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas o Mira que deixáramos 30 dias antes, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Então, eles estão olhando o ambiente. Perceberam que Zulmira estava completamente diferente daquela Zulmira que eles tinham deixado 30 dias antes. Corada, equilibrada, saudável, né? Não tinha nada. E eles olharam a prateleira, estava ali cheio de que eles falam, drogas, os medicamentos, né? Ao qual ela estava usando. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, nos disse comovido: Zulmira reclama, Zulmira precisa da nossa ajuda diligente, nossa ajuda rápida. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada, ou seja, precisamos garantir o êxito na missão de receber Júlio. E quando a gente começa a fazer essas leituras, a gente precisa ir trazendo para a gente as nossas conclusões, né? Aqui eu tiro a seguinte conclusão: nós estamos sendo assistidos o tempo inteiro. Nós temos ajuda o tempo inteiro. E veja lá, Zulmira está daquela forma, Odila foi buscar por ajuda, vieram os três à terra, Clarencio junto de Hilário e André, olharam o ambiente, procuraram entender o que está acontecendo, examinaram as medicações. Olha o quanto a espiritualidade trabalha incessantemente. Quantos nesse momento não estão trabalhando em prol das mães, em prol daquelas que estão aí para receber seus filhos? Quantos que não trabalhou em prol de cada uma de nós que somos mães e que ainda vai trabalhar em prol daquelas que serão mães? Assim como eles nos ajudam quando a gente tem algum problema, quando a gente faz uma prece, que não seja o fator principal a gravidez, mas que outra. Então, eles sempre têm um olhar de empatia, um olhar doce, um olhar fraternal, né? E paternal por todos nós. Carinhosamente, aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. Então, Clarencio começa a transmitir uma espécie de passe, né? Mas ele está ali aplicando recursos magnéticos no cérebro e na fenda glótica. Então, vamos lá. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, ou seja, abaixou, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu, por fim,
favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou, perguntou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro. A questão é sutil. E aqui agora nós vamos ver várias informações, né? Hilário pergunta por que, né, que está acontecendo uma coisa dessa, uma moléstia que se apresenta dessa forma tão violenta, como está Zulmira, né? E Clarencio fala para ele, olha, aqui, nesse caso, a questão ela é sutil. Olha lá, a mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, ou seja, ao espírito que retorna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Então, ele está dizendo o seguinte: a mulher grávida, né, ela não está ali sozinha, né? Além de ter ali ela, corpo dela, a espiritualidade dela, a mente dela, né? Sobretudo, ela está tendo um contato espiritual com esse outro espírito que está aí vindo, né? Que está para renascer. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Então, olha aí, os pensamentos muitas das vezes se entrelaçam. Pensamentos da mãe, pensamentos desse espírito que está vindo e ainda está ali em forma de feto. Mas ele já existe, né? O espírito já existe. Ainda que ele está ali naquele estado de dormência, naquele estado de formação de novo corpo, aguardando aí a oportunidade do nascimento, mas ali existe uma individualidade. Então, tem a individualidade da mãe e a individualidade de quem chega, né? Então, está aí juntos, né? E ele fala que quando tem alguém com escuros débitos de consciência, a moral ainda não está muito avançada, né? Tende a fazer de fato essa confusão, e a confusão pode desequilibrar o corpo físico e mental da mãe, né? Não que é questão de estado de loucura, mas vocês vão ver aqui alguns pormenores que acontecem em algumas gravidezes, não são em todas, né? Mas que acontecem as causas, né? Que podem aí, o que pode ser. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolve-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, propiciando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Então, elas influenciam-se mutuamente. Então, ele fala, quando aquele ser que está para vir tem uma elevação moral maior, ele costuma até ajudar essa mãe. Mas no caso de Júlia era diferente, porque os dois estavam na mesma condição moral e os dois tinham dívidas para com eles mesmos. Lembram? Lembra lá na Guerra do Paraguai? Que Zulmira também se envolveu com Júlio, deixou o Júlio para ficar com Amaro. E foi aquela confusão, né? A ponto de Júlio até mesmo tomar, né, o veneno, a se sucumbir diante da vida. Então, todos dois estavam numa mesma condição moral. Então, por isso que poderia estar havendo, e eles estavam averiguando, e Clarencio já estava chegando a essa conclusão desses conflitos que estavam acontecendo, né?
O ministro fez longa pausa, tornando aos passes a benefício da enferma. Odila acompanhava atenciosa. De todos nós, parecia ela mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findo alguns instantes, Clarence continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta, deixa eu ver se eu não pulei aqui, peraí. É isso mesmo. A permuta de impressões entre ambos é inevitável. E os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Olha aí que interessante, né? Lembra? Júlio tem uma ferida na fenda glótica. Ele trouxe isso em seu estado de consciência. Está ali carimbado no seu perispírito. Então, como esses pensamentos da mãe e do filho se sobrepõem, se misturam, ele está, de uma certa forma, trazendo ou imprimindo, né? Ainda que temporário no corpo materno, as mesmas impressões que ele trazia. Então, se ele estava com aquele ferimento na fenda glótica, a mãe agora apresentava-se uma inflamação, uma amidalite, também na fenda glótica. Né? Olha que interessante. E a espiritualidade amiga, sabedora disso, estava ali trabalhando para poder amenizar e afastar, né? Ou seja, separar o que precisava se separar para que tivesse pelo menos um equilíbrio plausível para poder dar continuidade, né? E a gente às vezes vê, ou a gente passa por esse estado de gravidez e não sabe o tanto de ajuda, né, que a gente teve para poder prosperar lá na frente. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Ele está dizendo aqui o seguinte, que a troca entre mãe e filho não é somente naquela questão de uma placenta que alimenta, que nutre, não é somente nessa questão material. Ela estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam um expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo, né? Até o nascimento. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. Então, ele está dizendo aqui, olha, certos estados, né, em que a mulher se encontra, certas associações, podem imprimir no feto sinais de nascença. E não, a gente não precisa ir muito longe. Quem de vocês já não ouviu assim? Nossa, fulana ela é muito nervosa, porque a mãe passou muita raiva na gravidez. Nossa, fulano nasceu assim, assado, porque a mãe passou por certa coisa na gravidez. E isso, de fato, tem uma veracidade, né? Principalmente em determinadas questões. Então, nós vamos avançando para a gente continuar entendendo. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, né, na região do útero,
afirmando a necessidade de socorro ao útero em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando, né? Então, Hilário, quando encarnado, também foi médico, assim como André Luiz. Então, ele estava ali e ele tinha, né, enquanto encarnado, experiência com a mulher, né? Então ele está ali perguntando, né, que ele recordou de algumas das suas experiências de quando ele era médico. E ele disse: é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessa circunstância é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo, ou seja, perda de vivacidade mental, e não raro enuncia propósito da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. Então, ele está falando aqui, o Hilário está fazendo uma comparação no seguinte termo: olha, quando eu era médico, estava lá na Terra, eu via várias mulheres, né, que quando chegava nesse estado de gravidez, tinha alterações que para a gente eram inexplicáveis, tinha alterações que eram exageradas, que a gente achava que era até um estado de loucura, né? Então, nós vamos ver a seguir que estados são esses. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para serviços de reincorporação no mundo, né? Volta, reencarnar. Tem alguém ali ocupando, aguardando toda a formação para que ele possa reincorporar, reinserir, estar de volta, né? Aí, para poder trilhar, depurar e cumprir a missão, ainda que por curto tempo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações do espírito que a empolga, que a envolve. Então, muitas mães têm determinadas sensações ou passa por determinadas fases que é nada mais, nada menos do que impressões e vibrações daquele feto, daquele espírito que ela está ali carregando. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada versão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Olha o que ele está dizendo. Que ele ficava, né, surpreso com algumas mulheres que, durante a gravidez, tinha aversão aos maridos, ou seja, criava por aquele marido uma certa antipatia. Ele falava, eu ficava sem até ter resposta, né? E Hilário fala assim, Clarencio diz, sim, isso ocorre sempre que um inimigo do passado volta à carne a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Então, uma das hipóteses de quando uma mulher que está grávida, né, durante um período toma uma certa antipatia do marido, é porque aquele que ela carrega no seu ventre, emanando sensações e vibrações, ou seja, as mentes ali conflitando os pensamentos, as sensações, o que está lá intrínseco naquele ser que chega em relação ao outro é de quê? De inimizade, né? Então, fica por aquele período, ele fala
que a mãe fica como médium, né? Apenas transferindo o que está sendo repassado. Essas impressões, né? Daquele que chega com aquele que tem uma certa aversão. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, agora eu já disse André, né? Em que no palco do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafeto das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Né? Então, ele está dizendo aí. E tem também aquelas filhas que são inimigas ferrenhas das mães, carregam consigo um ódio, né? Uma animosidade muito grande que lhes caracteriza as relações. Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mães, que por vezes tudo fazem para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Então, veja bem. Primeiro exemplo é do filho que a mãe carrega, que tem uma aversão pelo pai. Aí a mãe cria aquela antipatia. Mas aquilo são vibrações, sensações, pensamentos de quem? Do feto, que é um espírito, que tem aversão àquele pai, que eles são inimigos. Só que a André está dizendo, nós vemos também as mães. Então, se os pensamentos se entrelaçam, se a mãe carrega aquele espírito que está vindo e ambos são ali inimigos ferrenhos, pode ser que aconteça, né, obstáculos para a reencarnação? Porque uma coisa é a mãe que toma uma certa antipatia do outro. Mas e quando estão os dois juntos, entrelaçados? Clarencio olhou de maneira significativa e respondeu: de modo algum. Então, ou seja, de modo algum vai acontecer de ter obstáculos para a reencarnação. Vamos ver por quê. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto, ao campo doméstico, para fins regeneradores. E em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Então, veja bem, a reencarnação, nessa questão da mãe com aquele que está vindo, dos dois poderem ser inimigos, não vai se frustrar, porque a mãe vai ceder. Vai ceder ao quê? O pai vai ser atraído como um imã por forças duplas de afinidade. Afinidade com a mãe e afinidade com aquela que chega, né? Embora ambos ali estão, ou aquele, né? Ambos ali estão em conflitos, mas a mãe vai ceder. Porque o pai, atraído por essas vibrações de afinidade, vai modificar também o comportamento, deixando a mãe aí mais à vontade, né? Vai estar ali, se o pai assim não age, vai ter quem age, pode ter certeza, né? Que vai resguardar, que vai dar mais afeto, que vai dar mais carinho, e essa mãe cederá, né? E tudo isso com a ajuda que vem do alto, com certeza. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesma em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Conversamos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para o socorro de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto,
Depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário, Odila, tornou até nós, solicitando nova intervenção. Zulmira informou aflita que atravessava estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. Então, agora a ajuda era para que Zulmira pudesse se equilibrar, né? Porque Odila informou a aflita que Zulmira atravessava essa crise orgânica, né? Nada parava no estômago. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia inutilmente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa ocorrência da anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Então, novamente, Clarencio passa por lá, derrama sobre ela o magnetismo que ela necessita, eles retornam novamente para o mundo espiritual. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhantes fenômenos, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguir explicar. Então, agora Hilário está perguntando a Clarencio o porquê desses vômitos, o porquê dessas ocorrências, o porquê tem casos que tem mulheres que têm essa questão digestiva, de vômito, né? De muitos enjoos, e outras não têm nada, que ele nunca conseguiu explicar isso. Então, o porquê dessas ocorrências, né? E Clarencio explica para Hilário. Estamos certos de que a ciência do porvir, né, a ciência do futuro, ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. Ele fala, olha, lá no futuro, e esse futuro já chegou, a medicina vai conseguir auxiliar a mulher nessa questão de enjoo, de vômito, né? Haverá aí medicações que auxiliem, mas, na verdade, lá no fundo, né, essas alterações são de cunho espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações do espírito reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina, né? Então, ele está dizendo, olha, as mães, às vezes, são como exaustor, jogando para fora muitas energias ali negativas, né? Então, o que acontece? Acontece uma desintegração e esses fluidos, e ele fala, né, não são aprazíveis, né, não são suportáveis tão facilmente para a sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos, ou seja, dos enjoos frequentes de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecíamos-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se, passou semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã, Odila veio até nós, com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. Então, muitas semanas se passaram, eles de vez em quando estavam lá,
né? Ora eram chamados, ora não, mas eles estavam sempre passando por ali, até que um certo dia, ambos estavam, cada um no seu trabalho, né? Dando prosseguimento às suas tarefas espirituais, quando Odila chegou, muito feliz, anunciando que Júlio nasceu na Terra. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria e, com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-la. Né? Então, o capítulo de hoje vem nos informar, vem nos ensinar e nos dizer que a gravidez altera não só o corpo material, mas altera também o nosso psiquismo. Nos ensina que ali, dentro do corpo daquela mãe que recebe aquele filho, tem pensamentos que conflitam entre si. Pensamentos esses que, quando não conflitam, ou aquele que chega tem um desenvolvimento moral um pouco mais avançado, ele até ajuda essa mãe. Mas em outra oportunidade, quando ambos estão na mesma frequência, sofrem ali determinados conflitos, né? E nos mostram o quanto os espíritos estão nos ajudando a ter êxito. Quando uma gravidez vinga e o nascimento acontece, é uma alegria tremenda. E essa alegria tremenda não é só alegria na terra, né? Estamos aí recebendo uma vida, é uma alegria, a casa se torna cheia de muito mais luz, todo mundo aí, né? Quem de uma certa forma às vezes estava de cara virado um para o outro, faz até as pazes, né? Diante desse acontecimento, mas o mundo espiritual também está em festa, porque houve trabalho incessante, houve concurso, houve ajuda para que aquele ser pudesse chegar e concluir aquilo que ele veio buscar, ainda que a missão seja dolorosa. Renascer é um feito e nós sempre vamos precisar para que nós possamos, então, nos depurar, crescermos moralmente, expurgar, tirar de nós os carimbos que nós mesmos um dia nos colocamos e fomos levando conosco, não só na nossa consciência, mas em todo o nosso estado, corpo espiritual, ao qual nós chamamos de perispírito. Alguma dúvida, gente?